Você tem Bíblia aí com você? Pega a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia com você, pega a sua Bíblia aí. E se você não tem Bíblia, levante a mão e diga: Senhor, eu estou pronto para ouvir a Tua voz. Fala o meu coração. Enche a minha vida de graça. Transborda o meu viver com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, ainda em pé. No Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 8. Eu quero ler dois eventos que aconteceram na narrativa de Lucas, aconteceu também na narrativa de Mateus e aconteceu também na narrativa de Marcos. Três evangelhos citam esses eventos, com alguma diferença na narrativa de um para outro, que não é muito importante. O primeiro é Jesus acalmando uma tempestade. Um certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago? Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele dormiu, adormeceu. Abateu-se sobre o lago um vendaval muito forte, de modo que o barco estava inundando de água. E eles correram um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou, ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Ele perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas ele dá ordem e eles lhes obedecem? Navegaram para o outro lado, da região dos Gerazenos ou Gadarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. E quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa, ele morava nos sepulcros. Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não mandassem para um abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar neles, e Jesus deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido.
Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que havia saído do demônio estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos ou dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Jesus entrou no barco e regressou. E foi embora de volta. Podem sentar. São dois relatos. Quando a Bíblia foi escrita, quando Lucas escreveu a Bíblia, ou escreveu o evangelho dele, o evangelho de Lucas, e toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não era dividida nem em capítulos e nem em versículos. Havia os livros, mas não havia capítulos e versículos. Foi só na Idade Média, um pouco antes da Idade Média, que um monge teve essa brilhante ideia de separar, primeiro, separar por capítulos. Porque fica mais fácil de a gente achar. Capítulo 8, capítulo 9, mas o livro todo não tinha capítulos. E aí depois um outro monge teve a segunda ideia, que foi separar por versículos, numerar os versículos. Mas quando ele foi escrito, o livro, não havia nem capítulos e nem havia versículos. Portanto, quando essa narrativa aqui do capítulo 9, do capítulo 8, a partir do versículo 22 foi escrita, na cabeça de quem escreveu, ele não separou um dos dois. Ele enganchou dois relatos, porque ele achou que era importante colocar os dois relatos um do lado do outro. No primeiro relato, nós temos um caos externo. Qual é o caos externo do primeiro relato? Existe uma confusão, uma bagunça, uma desordem, existe uma complicação externa. Qual é a complicação externa do primeiro relato? A complicação externa do primeiro relato é de uma tempestade. As coisas saíram da normalidade. Jesus entra num barco, entre eles não há nenhuma discórdia, entre os discípulos não há nenhum tipo de tensão, o ambiente é tão pacífico, o ambiente é tão bom, que Jesus chega a dormir no barco. Mas do lado de fora, no ambiente, no mar, acontece uma tempestade. Não é assim muitas vezes na nossa vida? Nós estamos bem, as coisas estão fluindo bem entre nós, mas do lado de fora da nossa vida, fora da perspectiva da nossa vida, está havendo um desequilíbrio. Pode ser um desequilíbrio como aconteceu essa semana no México, de um grande furacão. Pode ser um desequilíbrio como acontece agora no Nordeste, uma seca inclemente e cruel, não chove e as cidades estão em pânico. Pode acontecer como está acontecendo no Rio Grande do Sul, uma enorme enchente, como nunca se viu na história do Rio Grande do Sul. Quer dizer, existe caos que está fora da nossa vida privada. Pode haver caos, como está acontecendo, por exemplo, agora na Europa, com a grande migração de refugiados da guerra da Síria, que estão em busca de abrigo na Europa, e agora se complica ainda mais, porque eles estão enfrentando o frio inclemente nas regiões ali da Eslovênia, da Macedônia, do que era a antiga Iugoslávia.
Pode acontecer um caos como está acontecendo na economia do Brasil, que a gente não consegue ajustar as contas do país. Caos. E todo caos nos dá medo. Todo caos nos enche de pavor. Todo caos nos desequilibra. Por isso é que Lucas, Marcos, Mateus escrevem os dois eventos, um paralelo ao outro. Porque o primeiro caos está sim relacionado ao segundo caos, que é o caos interno. É o caos que está acontecendo na alma de um homem. E muitas vezes, é o primeiro ponto do que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, é que sempre que nós estamos vivendo caos, nós nos apavoramos, nós temos medo. Vejam bem, o caos externo pode nos desequilibrar internamente. Uma situação extrema que está acontecendo fora da gente, está acontecendo no mundo, pode afetar a nossa sanidade mental. Você pode se desequilibrar mentalmente a partir daquilo que está acontecendo ao seu redor. Não tem nada a ver com você, mas pode lhe afetar. Aqui está um homem que está desequilibrado internamente, é um endemoniado. Ele internamente está passando por uma crise, e é uma crise tão grande que a Bíblia Sagrada diz que até os demônios se apoderaram ou se valeram dessa crise interna que ele está, e se valeram dessa crise interna para jogá-lo ainda numa situação de mais complicação. Então existe o caos externo, bem como existe o caos interno. Existem dois tipos de caos. O caos que está acontecendo lá fora, a bagunça lá fora, mas a bagunça fora da sua vida pode desequilibrar você. A bagunça do seu filho pode desequilibrar você. A bagunça da instabilidade conjugal do pai e da mãe pode desequilibrar os filhos. O desequilíbrio do outro pode afetar a mim. O desequilíbrio de uma sociedade pode afetar você, pode adoecer você. Eu estava em Fortaleza há alguns meses. Eu e a Jerusa fomos a Fortaleza e a gente foi jantar na casa de uma pessoa. E quando nós paramos o carro na porta da casa da pessoa que a gente ia jantar, todos dentro do carro entraram em pânico. Todos os outros passageiros que estavam no carro, tinham mais 3 pessoas, éramos 5 dentro do carro. Por favor, depressa, não fica aí, é perigoso. Todo mundo numa paranoia, num medo excessivo. E aí eu pensei, a sanidade, a saúde das pessoas dentro desse carro está afetada. Por que a saúde das pessoas dentro do carro está afetada? Porque existe do lado de fora uma violência urbana tão exacerbada que o sentimento de insegurança é tão grande para as pessoas que as pessoas estão desequilibradas dentro, na alma, estão doentes da alma. E essa doença da alma não é porque eles são pessoas pecadoras, não é porque eles são pessoas ruins, eles estão doentes da alma porque existe um caos do lado de fora que pode nos afetar. Então, veja que Jesus se preocupa com os dois caos. Ele se preocupa com o caos, com a bagunça, com o desequilíbrio da tempestade, que não depende das pessoas que estão dentro do barco, mas imediatamente ele faz o trânsito para se preocupar com o desequilíbrio, com a sanidade, com a saúde interna do coração de um homem. Eu acho que nós, como igreja, temos que fazer esse movimento, porque nós temos que aprender, por exemplo, que não adianta a gente querer destilar
princípios de bondade, de generosidade, num sistema que está tomado, num sistema que está adoecido pela ganância, que está adoecido pela avareza, que está adoecido por um capitalismo selvagem e predador que está destruindo com a vida. Então, não adianta nós aqui na Bethesda querermos destilar saúde no coração das pessoas se o sistema está doente. Porque nós vamos salvar pessoas individualmente, mas o sistema vai continuar produzindo doenças. Nós vamos salvar pessoas um ou outro, mas o sistema continua perpetuando as doenças internas do coração das pessoas. Então, é dever da igreja, é dever daquele que se preocupa com o reino de Deus, e é chegado o reino de Deus entre nós, que a gente não apenas queira preservar a nossa saúde interna. Não, eu não quero ser um gadareno possesso por demônios. Mas calma. Ninguém quer, obviamente, mas calma. Nós também não devemos querer ter a bagunça, a injustiça, o ódio, o rancor, o preconceito, o racismo, a exclusão, a assimetria dos processos que estão fazendo mais e mais e mais gente adoecida. Não adianta colocar rota na rua e matar bandido. Não adianta querer matar bandido. Porque nós não vamos conseguir, mesmo que é uma coisa cruel pensar nisso, mesmo que a gente quisesse, nós não conseguiríamos matar bandido o suficiente, porque existe um sistema que está produzindo isso. Falta de escolaridade, falta de desenvolvimento comunitário, falta de presença do Estado nos bolsões de miséria do país, falta da presença reguladora de o Brasil ser de verdade uma pátria que educa. Enquanto isso não for revertido, não adianta dizer vamos matar. Por mais que isso pareça que resolva, não resolve. Porque para cada bandido que se mata, o sistema está produzindo mais e mais e mais e mais e mais exclusão, miséria, pobreza. Nós temos que salvar o esquema. Jesus se preocupou em acalmar a tempestade do barco. Nós temos que nos preocupar não apenas em preservar a nossa alma nesse sistema. Não, eu não quero ser um gadareno. Eu também não, e nem ninguém deve querer. Mas nós devemos também nos preocupar com a vida ao redor do gadareno, que eu vou já falar sobre isso mais. Jesus, quando confronta esse gadareno, ele pergunta ao gadareno: qual é o teu nome? Porque esse homem vivia numa situação de penúria. A história desse homem é uma história cruel, terrível. Ele já não se vestia. Eu imagino que as unhas estivessem imundas, grandes. Eu imagino que ele devesse ter piolho. Ele era imundo, ele vivia num sepulcro, ele vivia num cemitério. Já não vivia mais entre as pessoas. E é muito interessante que esse homem é a denúncia de uma sociedade. Porque o texto diz, e eu acho que o texto diz não como uma afirmação, mas como uma ironia. Não como uma afirmação, mas como uma ironia. Qual é a ironia do texto? Que a sociedade prendia, que a sociedade algemava esse homem, ele era preso a ferros, e que ele quebrava os ferros e fugia. Que ele quebrava as algemas e fugia. Eu acho que aqui está a ironia do texto.
que na verdade eles não prendiam esse homem. Na verdade, aquela cidade precisava daquele homem adoecido. Algumas sociedades são tão doentes que precisam de pessoas mais doentes do que elas, para que os doentes da sociedade se achem pelo menos mais ou menos bons. Está vendo esse cara aqui? Ele é tão doente, ele é tão mau, que afinal de contas eu não estou tão ruim assim. A miséria dele é tão miserável, que afinal de contas parece que a minha não é tão ruim. Acho que foi Foucault que trabalhou essa questão. Michel Foucault, um pensador, um filósofo francês, que pensou muito as relações de poder e de verdade, quando ele diz que algumas sociedades têm os seus manicômios não para preservar os doentes. As sociedades têm os seus manicômios para que os sãos olhem para os doentes e digam, graças a Deus que nós não somos iguais a ele. Graças a Deus que nós não somos parecidos com ele. Porque a sociedade precisava desse... Porque se eles quisessem mesmo, eles prendiam esse homem e ele não ia ser solto nunca. Porque eu acredito que não tem demônio no mundo que quebre certos tipos de algema. Que existe um limite para o tanto que o corpo humano consegue quebrar uma algema de aço. O osso humano não consegue. Por mais que tenha demônio envolvido, o osso de um homem não consegue, o de uma mulher, resistir a certos e determinados grilhões. Por que ele se soltava? Ele se soltava porque aquela cidade precisava de um endemoniado. E que o endemoniado continuasse endemoniado. Porque enquanto aquela sociedade tivesse um endemoniado, ela podia justificar um monte de outras coisas. Por isso é que a gente entende porque certas e determinadas igrejas precisam sempre de um inimigo. Nós precisamos sempre de um inimigo, porque aquele inimigo dá a gente a sensação de que nós não somos tão ruins. Por isso é que muitas igrejas hoje centraram o foco em atacar homossexuais. Porque fica muito fácil atacar aquele que é um pouco mais estranho do que nós. Porque ao atacar o homossexual, eu não preciso encarar as minhas disfunções sexuais, que sou heterossexual. E tem um monte de gente com um monte de problema sexual e não quer admitir os seus problemas sexuais, e aí concentra fogo no outro, porque tendo o outro eu me sinto, ou me dá uma sensação de que eu sou melhor. São as igrejas que precisam de endemoniados nos cultos. Tem certas e determinadas igrejas que precisam ter endemoniados nos cultos delas, porque se eles não tiverem endemoniados no culto, o pastor não tem nem o que fazer. Porque o culto gira em torno de mostrar a possibilidade e a capacidade que o pastor tem de expulsar demônios. Por isso é que quando a gente está praticando a nossa religião, nós sempre temos a necessidade, muitas vezes, de mostrar que nós somos melhores do que os outros. E Jesus, quer dizer, que a nossa igreja é a melhor, que a nossa doutrina é a melhor, que a nossa pregação é a melhor, e que nós somos os únicos e os melhores e os mais capacitados de adorar a Deus. Porque aí nos dá uma sensação de que a gente não é tão ruim quando a gente critica o outro que está lá fora, que não é igual a gente, que é católico, apostólico romano. Eu fui pregar num seminário católico há algum tempo, e o professor do seminário me chamou assim de um lado, e ele disse assim: olha, eu vou te apresentar, mas eu não vou te apresentar como pastor não, porque se eu disser aqui que você é pastor, o pessoal não vai nem querer te ouvir. Aí eu digo: então é igual lá na minha igreja. Quer dizer, o católico tem a necessidade de mostrar que o protestante é pior do que ele. Mas o protestante também tem a necessidade de mostrar que o católico é pior do que ele. Porque aí nos dá uma sensação gostosa de que a gente não está tão ruim assim, não é? E Jesus disse: 2 homens foram orar. Um deles orava em pé,
numa esquina da rua, em voz alta. E ele dizia: Senhor, eu te sou grato. E ele olhou para um miserável que estava do lado e disse: eu não sou igual a esse aí. Te dou graças que eu não sou igual a esse, eu sou muito melhor do que ele. E o outro miserável estava lá no lugar dele, cabeça baixa, ajoelhado em profunda penitência, dizia assim: tem misericórdia de mim, miserável que sou. E Jesus disse: qual dos dois vocês acham que saiu da presença de Deus justificado? Aquele que se gabava? Quem vocês acham que Jesus considerou importante para ele centrar a sua atenção naquele que a sociedade precisava como totem, precisava como um espantalho, espantalho não, como um para-raio? Era o endemoniado. Esse endemoniado dava àquela sociedade lá dos gadarenos uma sensação gostosa de que, vejam, desgraçado é esse aí, nós até que não estamos tão ruins. Miserável e digno da maldição de Deus é um homem que é possuído por legião de demônios. E qual dos duas situações, Jesus concentrou? Na do miserável, abandonado, esquecido. Ele acolheu aqueles que ninguém mais queria acolher. Então, uma coisa que nós precisamos muito na nossa caminhada é entender que, assim como tem certas igrejas que precisam de seus endemoniados prediletos no domingo, para poder o show do culto ser mais empolgante, no Nordeste, os coronéis, os políticos precisam da seca. Existe até um termo lá no Nordeste que se chama de a indústria da seca. É importante que tenham pobres, miseráveis, é importante. Porque quanto mais a gente tiver deles, mais os que detêm o poder continuam encastelados no poder. É o pastor que precisa de uma igreja constantemente culpada, porque dá ao pastor a sensação de que ele é superior ao auditório, e o auditório fica dócil, o auditório aceita essa condição. É ótimo para um pastor ter uma igreja com suspeita o tempo inteiro: será que eu não sou um desses endemoniados? Será que eu também não sou um desses amaldiçoados por Deus? Dá ao pastor uma sensação de poder e de controle sobre a sua igreja, que é importantíssima. Mas a relação de Jesus não é de dependência. Existem certas entidades filantrópicas que precisam que existam miseráveis. Existem certos e determinados políticos que precisam do país analfabeto. Precisam pastores que precisam das suas igrejas. E cidades precisam ter os seus endemoniados, os seus loucos. As sociedades precisam desses, porque elas servem para nós de bodes expiatórios. Essas pessoas servem de bodes expiatórios e que nos dão a sensação gostosa de que, afinal de contas, com todos os meus problemas, eu ainda não sou igual a esse aí. Por isso é que ele tem 1000 demônios. Porque, sendo o bode expiatório da cidade, nele foram projetadas milhares de loucuras. As milhares de loucuras da cidade moram dentro deste homem. E aí é interessante, quero caminhar no tempo, é que Jesus ouviu o grito desse endemoniado.
E eu preguei há algum tempo, acho que foi aqui à noite, que a Bíblia tem umas expressões que são interessantes, né? No capítulo 12 do Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus falou com o morto. Jesus falou ao morto. Só um doido fala com o morto. Só um doido fala com um morto. Jesus falou ao morto. Olha que lindo. É lindo, é doido, mas é lindo. E aqui nós temos o inverso. Um doido falou com Jesus. Um louco, um endemoniado falou com Jesus. E é importante ressaltar que um endemoniado falou com Jesus, porque esse endemoniado não conseguia ser ouvido por ninguém. E talvez aí fosse a razão da sua violência. Dizem que as crianças, os bebês, muitas vezes choram alucinadamente, porque eles estão querendo comunicar algo e falta aos bebês a linguagem. Eles querem dizer, mas eles não sabem dizer. E a Lu estava liderando aqui o louvor e ela falou agora, né, sobre ontem, que falta antes de ontem, né? Falta muitas vezes a nós a capacidade de podermos dizer, de expressar. A gente tem uma coisa para dizer, mas a gente não consegue dizer. E talvez a loucura desse homem fosse a sua incapacidade de dizer. E que essa incapacidade de falar, de dizer, foi arrastando ele para mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Até que a Bíblia chega no limite, no extremo do mais fundo que um ser humano pode ir. Qual é o mais fundo que um ser humano pode ir? Quando já não é mais ele que se domina, mas são os demônios dele que tomam conta da sua vida. E como é que eu sei que essa sociedade não conseguia ouvir esse endemoniado? Porque além dessa sociedade precisar de um endemoniado para jogar nele, como bode expiatório, todas as suas loucuras, essa sociedade aqui precisava de um endemoniado para justificar a sua escala de valores. Eu vou explicar, não é complicado o que eu estou dizendo agora. Toda sociedade tem uma escala de valores. Toda família tem uma escala de valores. Toda pessoa humana tem uma escala de valores. Você tem uma escala de valores. A sua escala de valores é determinada por aquilo que você dedica tempo. Nossa escala de valores ela é determinada por aquilo que eu dedico tempo. Eu dou muito valor a alguma coisa, mas eu não tenho tempo para aquilo, eu não dou valor. Eu amo meus filhos de paixão, mas eu não tenho tempo para eles. Não, você não ama de paixão, porque se amasse você tinha tempo. Eu sou apaixonado por Jesus. Não, você é apaixonado por Jesus de acordo com o tempo que você dá, com a paixão com que você divide Jesus com outras pessoas. Não é porque você está falando. A escala de valores da gente é determinada por aquilo que a gente dá valor. A Bíblia diz isso. Onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. E onde estiver o seu tesouro, está o seu coração. É simples. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Aquilo que a gente ama, a gente faz. Essa sociedade tinha uma escala de valores. Agora, a escala de valores dessa sociedade estava doente mais do que o próprio endemoniado. Eu vou explicar. Olha a escala de valores dessa sociedade. Judeu. Desde sempre, desde que judeu se entende por judeu, não come carne de porco. Judeu não cria porco. Se você for a Israel, não tem uma criação de porcos em Israel.
Judeu não come presunto. Aqui está uma sociedade, é uma cidade chamada Gadara, que ficava na fronteira de Israel com os países do norte naquela época, de Israel, nordeste de Israel. Gadara tinha uma criação de porcos. Aqui está uma sociedade judaica com uma criação de porco. Impensável na cultura judaica. Impensável. Inadmissível na cultura judaica que uma cidade estivesse ganhando dinheiro com porcos. Enquanto este homem estava morando nos sepulcros, endemoniado, se lacerando, a Bíblia diz que ele se cortava, que ele se rasgava. A Bíblia diz que ele vivia num estado de penúria absoluta. Ninguém da cidade movia um músculo do corpo, do rosto, em compaixão com esse homem. A loucura, a doença, a desgraça da vida desse homem era aceita como normal. Afinal de contas, toda sociedade, toda cidade, toda família tem o seu louco. Então, acostumemo-nos a conviver com esse louco. Nada podemos fazer. É assim, sempre foi assim e sempre será assim. Jesus, propositadamente, permite que os demônios que estavam naquele homem entrem nos porcos. Os porcos, alucinados por estarem possessos com aqueles demônios, caem num abismo. E correu a notícia na cidade de Gadara. Qual foi a notícia que correu na cidade de Gadara? Acabamos de ter um prejuízo econômico monumental. Perdemos, talvez, uma indústria produtiva que tínhamos aqui. Os habitantes da cidade de Gadara, eu li para vocês, talvez vocês não estejam lembrados, mas eu li hoje aqui. Foram a Jesus e expulsaram Jesus da cidade. Saia daqui, vá embora. E aí está a lição que eu quero dar para vocês desse texto. Enquanto aquele homem estava destruído por dentro, o padre não foi lá, o pastor evangélico não foi lá, o presidente do Rotary não perdeu o sono dele, o deputado estadual não tinha nenhuma preocupação, o juiz do Supremo Tribunal de Justiça também não estava nem aí. A presidenta da República também não se comoveu no dia em que eles perderam a fonte econômica da cidade. Eu imagino que foram todos, o pastor, o rabino, o padre, chamaram até um imã lá islâmico, foi todo mundo. Fora daqui! E sem dizer uma só palavra, Jesus pregou um sermão poderosíssimo para a cidade de Gadara. Aqui está uma sociedade que ama mais porco do que ama gente. Aqui está uma sociedade que ama porco mais do que ama gente.
E quando uma sociedade ama porco mais do que gente, os demônios não eram do gadareno, os demônios eram da sociedade. Era aquela sociedade que estava doente, era aquela sociedade que estava adoecendo as pessoas. Aqui estão judeus que perderam o seu judaísmo para amar porco. Aqui estão religiosos que perderam a sua espiritualidade porque amam porco mais do que amam gente. E aí está, queridos, a mensagem linda do Evangelho. É que as pessoas são importantes para Deus. E os importantes para Deus são exatamente aqueles que a sociedade jogou para escanteio, alienou, ostracizou. Aqueles que foram discriminados, aqueles que foram vítimas de preconceito, Jesus diz: vem. Eu quero te dar vida. Eu quero te devolver a vida. Eu quero te devolver a sanidade. Eu quero te devolver para a tua história. Restaurou o homem voltou à sua própria sanidade, estava lúcido, voltou à lucidez, voltou à vida. Como disse o Will, os seus olhos voltaram a brilhar, ele começou a ver colorido, ele começou a ver a vida diferente. E a sociedade que o rodeava, doente que estava, aprendeu uma lição: é que Deus não valoriza nada mais do que Ele valoriza as vidas das pessoas. E o grande interesse de Deus é devolver vida para você, devolver vida para a sua família. No meio desse caos, Ele quer sim acalmar a tempestade, mas antes, mais importante, Ele quer devolver vida para você, para que você possa ser o elemento de transformação dessa sociedade, de vida para as pessoas.